Se você demite um colaborador sem ter tido pelo menos umas 3 conversas firmes com ele, o erro está em você. Quando a minha empresa chega no patamar de ter 50, 100 colaboradores, eu já tenho um nível de maturidade maior, eu indico você construir um plano de cargo e salário. Porque isso valoriza todo mundo que trabalha contigo. Por exemplo, o cara só vai subir de nível aqui se ele tiver X tempo na profissão dele, na função dele, e aí trabalhar toda a evolução de júnior, pleno, sênior, pode trazer uma empresa para te ajudar a construir isso. O que é? Porque, vamos dar exemplo. O cara que entra como garçom júnior, tá? O cara entrou como garçom júnior, só para você se ligar. Ele ganha, por exemplo, 1.650. E tem alguém lá que já tem muito tempo trabalhando contigo, gera resultado e tal, e também ganha 1.650. Que é o que acontece muitas vezes no nosso mercado. Não faz sentido. Coloque sua energia em fazer o seu negócio crescer. Coloque sua energia em fazer a sua marca expandir. Coloque sua energia onde você tem força. O primeiro foco é na formação dos líderes, porque eles vão ser defensores da cultura. A cultura da empresa é uma cultura de crescimento. Crescer aqui não é negociável. A gente vai crescer como empresa. Então esse é o primeiro ponto, a gente vai crescer. Segundo é trabalhar com eles, é aquela intenção ali de qual é o nosso planejamento estratégico, qual é o nosso planejamento tático, para onde nós estamos indo como negócio, o que é nosso objetivo. E aí ancorar isso ao processo de crescimento. Quando a minha empresa chega no patamar de ter 50, 100 colaboradores, eu já tenho um nível de maturidade maior, eu indico você construir um plano de cargo e salário. Porque isso valoriza todo mundo que trabalha contigo. Por exemplo, o cara só vai subir de nível aqui se ele tiver X tempo na profissão dele, na função dele, e aí trabalhar toda a evolução de júnior, pleno, sênior, pode trazer uma empresa para te ajudar a construir isso. O que é? Porque, vamos dar exemplo. O cara que entra como garçom júnior, tá? O cara entrou como garçom júnior, só para você se ligar. Ele ganha, por exemplo, 1.650. E tem alguém lá que já tem muito tempo trabalhando contigo, gera resultado e tal, e também ganha 1.650. Que é o que acontece muitas vezes no nosso mercado. Não faz sentido quando a empresa já tem um nível de maturidade. Esse cara tinha que ter um nível de reconhecimento financeiro maior. Ele tinha que ter uma hierarquia maior. Esse aqui tem que entender que ele tem que olhar para esse aqui e falar, um dia eu quero ser igual aquele cara. E aí o que ele tem que fazer? Passar por treinamento, formação, ele tem que se desenvolver. Porque se ele quiser ganhar parte do resultado, ele tem que provar que merece. Gente, entenda, empresa tem que trabalhar com merecimento, meritocracia. Que é o quê? O cara está se desenvolvendo, ele está crescendo. Os líderes precisam participar das metas da empresa. Eles precisam ter metas diferentes, porque, como eu falei, eles têm que ser o que vai cobrar no dia a dia, ver se o checklist está sendo feito. E aí o resultado para eles tem que ser potencializado. Geralmente vai ter muita rotatividade, muitas vezes, no operacional, vai acontecer. Mas se você tiver bons líderes, ele vai te ajudar a contratar, ele vai fazer seleção. Se você demite um colaborador sem ter tido pelo menos umas 3 conversas firmes com ele, o erro está em você. O que eu quero dizer? Cara, é obrigação dos líderes fazer essa reunião de one-on-one, que a gente chama, né, 1 a 1 ali, alinhando com a pessoa. Cara, você está fugindo disso aqui está em desencontro, isso aqui não está performando. E aí é uma vez, é a segunda vez, geralmente na terceira é desligamento, o cara não continua com a gente. A gente tem medo, tá, gente, de ter conversa com o colaborador. A maioria tem medo. Pode dizer que não tem, mas tem. E sabe que eu vou conversar e tal. E às vezes uma conversa sincera ajuda demais. A pessoa diz, cara, eu não estou engajado mesmo não estou querendo buscar outra coisa e tal. Não, eu já percebi mesmo. Bora ver o que pode ser bom para nós dois aqui. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu, tal, beleza, pronto, acabou. Eu acho que é muito mais simples e fácil. Estou dando esse exemplo aqui, porque às vezes a gente pega uma laranja podre aí, que às vezes dá difícil pro cara sair. Cara, aqueles caras que morrinha para sair e fica enchendo o saco. Tem ou não tem? Tem. Aí a gente tem que, às vezes, tentar ver todos os recursos. E, cara, eu acho que é muito a relação, assim, de como é a cultura da empresa. Eu sonho, e vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar sobre isso, eu sonho um dia chegar na empresa com 911. Eu sonho. E todo mundo da empresa sabe disso. Não é escondido para ninguém. Não tem, assim, o Matheus um dia vai chegar no carro de R$1 milhão na empresa. Isso vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer, porque eu estou trabalhando, todo mundo está trabalhando para isso. Agora, o que eu não posso fazer é o Matheus crescer e olhar para todo mundo ao meu redor e ninguém está crescendo comigo. Não faz sentido. Então, os que estão mais perto de mim, os que são os líderes, eles precisam sentir que eles também estão crescendo financeiramente falando. Isso faz sentido. Aí eles vão olhar e falar, cara, eu quero poder ver o Matheus crescendo cada vez mais, pô. O Matheus, quando eu estou dizendo Matheus, é domínio seu restaurante. Por quê? Novas possibilidades vão abrir, coisas vão serem feitas. E isso já acontece hoje no nosso grupo. E eu falo, por exemplo, o nosso chefe de cozinha. Sempre foi falado assim,
Cara, todo evento que você fechar dentro do meu espaço, o dinheiro é seu. Aqui a gente recebe médico, promotor, desembargador, juiz, empresário, dentista. Imagine quantos aniversários essa galera faz, que pode querer te contratar. E contrataram várias e várias vezes. Eu não fiquei com nenhum real desse dinheiro. Agora, isso era uma troca. O que eu queria dele? Dedicação, empenho. Cara, cumpriu o que a gente acordou. Então, acho que é muito a relação. Não dá para você falar de meta de faturamento de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões, com um cara que às vezes tem um nível de instrução baixo. Não faz sentido você abrir os números da empresa para o seu garçom, muitas vezes. Agora, para o líder direto dele, faz sentido. Por quê? Porque ele sabe que quando entra 1 milhão na conta da empresa, não fica 1 milhão, pô. Se você administrar bem, vai ficar 50, 40 mil. E o que ele tem que entender como líder? Lembre-se, empresa saudável é empresa que tem lucro. Porque a gente não pode dizer assim para um colaborador, ó, Yuri, eu não vou comprar, por exemplo, tá? Alguém passou no último mês assim, um colaborador pediu para trocar um equipamento, comprar alguma coisa, levanta a mão. O quê? Dá um exemplo aí, alguém ali. O que pediu para comprar? Um freezer. Aqui, um freezer. Vamos lá. Um freezer. Tudo bem, né? Vamos dizer que, eu não sei o exemplo, né? Da condição do Léo. Mas digamos que ele não tem condição financeira no caixa da empresa para comprar agora. Por exemplo, eu nunca digo, não vou comprar. Nunca. Para nada na empresa. Se for coisa pequena e eu puder, eu tiro do caixa e compro. Se for algo maior, sabe o que eu digo? Qual é o nosso plano de ação para a gente poder comprar isso aí? Quer um freezer novo? Bate a meta de faturamento, isso aqui, que a empresa paga. Eu não vou dizer que não pode. Pode, pô. A gente pode ter tudo na empresa. Desde que o quê? A gente faça por merecer. Eu divido a responsabilidade do resultado. Não é minha a responsabilidade. É de todos nós. Se a empresa tiver um... Isso é cultura, tá? Se isso for parte da cultura da empresa, o que a gente vai pensar? Cara, quanto mais a empresa crescer, melhores equipamentos a gente vai ter para trabalhar, melhores práticas aqui dentro a gente vai aprender, vai se desenvolver. Só que isso começa com vocês dois, depois com os líderes com os liderados. Então, quando tiver que comprar um freezer novo, nunca vai ser impeditivo. Aí você faz o cálculo, o Léo. Quanto eu preciso faturar mais do que eu faturo hoje para ter isso aqui de lucro para eu comprar um freezer novo? Isso pode levar quanto tempo? X tempo. Mais clientes, mais ticket médio e recompra. Qual dos três que a gente vai usar? Fez sentido? Beleza? Respondi? Valeu. Só em palma pro rapaz ali. Às vezes era uma dúvida dos outros. Porque às vezes a gente tem medo de chegar na empresa, crescer, ter patrimônio. E aí vem o quê? Crença. Falta de conhecimento, preconceito, comportamento, às vezes uma personalidade. Ignorá-los pode levar a uma decisão o quê? Equivocadas ou uma visão limitada das situações. Tudo aquilo que influencia na sua falta de resultado, mas está fora do seu radar. Isso é um ponto cego do seu negócio, tá? Por exemplo, primeiro ponto cego. Não ter indicadores de gestão. Esse aqui eu acho que é um dos mais graves. Por quê, Matheus? Porque na primeira fase do negócio, o que a gente tem que pensar em fazer? Faturar, fazer dinheiro. Aí o dinheiro começa a entrar e começa o quê? Sair. E eu falo, cadê a minha parte? Cadê a minha parte? Que não está ficando o que era para ficar. Muitas vezes eu não estou tendo bons indicadores de gestão. Vou dar um exemplo. Tem alguém que pratica corrida aí, não? Corrida? A galera da corrida aí. Olha lá, ó. Ritmo médio, distância, calorias, duração. Ou seja, se você conversar com alguém que corre, você vai ver que na maioria das vezes é ele com o quê? Com ele mesmo. Melhorando o quê? O tempo. 10 km em 25 minutos, 30 minutos. Cara, 30 tá ruim, tem que bater para 27. E eu, a briga do cara é o quê? Melhoria. Quer ver outro exemplo? Outro indicador aqui. Vai você desprezar? Vai você ignorar? Sim ou não? Não, mas vai. Não, mas tem aquela frasezinha, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai dar. Ô, gente, isso aqui é a pior. Já passei por essa época na minha vida. Ô, meu Deus do céu. Tomara que chega no posto. Tomara que chegue. E aí, se você tem uma pessoa analítica do seu lado, tipo Rose, vai dar merda. Não vai funcionar. Vai dar. Vou dar outro exemplo. Não, pelo amor de Deus. Vou dar outro exemplo. Tudo é metrificado, menos o quê? Menos o quê? O restaurante está no vermelho.
eu não tenho indicador, tá? Não tenho essa única tela que eu veja tudo. O que a gente pensa em fazer? Primeira coisa que vem na nossa cabeça é vender mais. Eu não tenho uma tela que me mostre os indicadores, porque o restaurante Trono Vermelho, lembra que eu falei, a última linha do DRE lá, é lucro ou prejuízo? É prejuízo. Mas e o porquê do prejuízo? Onde está o gargalo? Onde é que meu dinheiro está indo embora? Se está entrando dinheiro? Onde é que está saindo? Onde é que eu estou perdendo aqui? Se eu não tenho visão sobre isso, como é que eu tomo boas decisões? Eu estou vendendo 100 mil, estou no vermelho. Não, mas se eu vender mais, 200 mil, vermelho. 300 mil, no vermelho. Ou seja, eu aumento a venda e não resolve. Ele falou sobre avião. É o seu avião caindo. Olha o painel de indicador. O que eu olho, o que eu enxergo? Prejuízo, pô. Minha cabeça assim, ó. Alguém já sentiu assim, não? Sim? O seu negócio precisa ter o quê? O painel de indicadores. Você precisa não olhar para isso, mas olhar para isso. Cara, como é que eu olho em uma única tela e tomo decisões que podem mudar o jogo do meu negócio? Está caindo o faturamento? Está aumentando o faturamento? É o delivery? É o meu ticket médio? É o meu ponto de equilíbrio que está muito alto? Eu não estou conseguindo bater? Qual é o indicador que eu tenho que acompanhar e eu preciso para ter bons resultados? Isso tem que estar no radar da gente que tem negócio. Vocês viram que não foi o Matheus falando, eu fiz questão de trazer um bilionário falando isso aqui. Por quê, Matheus? Porque ninguém constrói uma empresa bilionária à toa. Entenda que existem indicadores que você tem que monitorar ao longo do tempo para que isso aconteça, tá? Vou dar outro exemplo de indicador, CMO. Falei mais cedo, custo mão de obra. Qual o percentual do meu faturamento hoje está sendo gasto com mão de obra? Vocês refletiram depois que eu falei, não? Alguém teve consciência que tem gente demais na operação? Levanta a mão diante do seu faturamento. Algumas pessoas vão falar, Matheus, eu tenho gente demais. Talvez isso levaria muito tempo, tá? Levaria tempo demais. 1 ano, 2 anos, eu com gente a mais do que eu deveria. E é justamente eu não me perguntar, tá, mas o que eu tenho que ajustar aqui que poderia mudar? Eu via lá, cadê o Belisário? 3 pessoas na cozinha. E antes eram quantas pessoas, Belisário? 5. De cara, 2 pessoas a menos. Que no final do ano representou, sei lá, 30 mil reais, 40 mil, não sei, não fiz o cálculo aqui, mas X mil reais. Que muitas vezes, no final do ano, o dono de restaurante não tem dinheiro para fazer uma confraternização no final do ano. Ele não tem dinheiro para sair de férias no final do ano, uma folguinha no final do ano. Não tem, pô. Não sobra.